Alô pessoal do canal Estude Passe, mais uma vez aqui, professora Karine Terra, para explicar mais um pouco de matemática para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equação de segundo grau. Vamos lá? Para a gente começar a falar sobre equação de segundo grau, a gente tem que dar uma introdução e entender um pouco o que é equação. Equação é a igualdade de duas expressões matemáticas. Aqui eu dei alguns exemplos, ó. 2x igual a 4, 21x mais 4 é igual a 18 menos 5. Aquilo ali são equações. Quando a gente fala em equação de segundo grau, nós estamos determinando que aquela equação é do grau 2. Para determinar o grau de uma equação, nós vamos analisar qual é o grau de cada termo e o maior grau que determina qual é o grau da equação. Aqui nós temos nessa equação três termos. Nesse termo aqui é o termo de grau 1. Nos outros o grau é 0, né? Até pelo fato que nós não estamos aparecendo nenhuma incógnita, nenhuma variável. Nessa segunda, nós temos o y ao quadrado, que é a minha variável. Nesse termo aqui, o meu grau é 2. Aqui, o meu grau é 0 e nessa situação o meu grau é 1. Pensando o seguinte, o grau do meu termo eu vou ver de acordo com o expoente que ele tem. Aí nessa situação, o que está acontecendo? Eu tenho duas variáveis. Meu expoente dessa é 1 e o expoente dessa é 3. Então, isso quer dizer que o grau vai ser 1 mais 3, que é 4. Então, aqui esse termo de grau 4, esse termo de grau 1 e esse termo de grau 0. Então, quer dizer que essa minha equação aqui é de grau 4, ok? Então, gente, aqui agora, estou mostrando para vocês uma equação do segundo grau, a forma genérica. Então, gente, nessa situação aqui, nós temos uma equação do segundo grau, e o expoente da minha variável é 2, o maior expoente. Então, essa é uma equação de segundo grau. As letras A, B e C tá ali mostrando os coeficientes. Coeficientes geralmente são os números que estão acompanhando a variável, né? A não ser que seja uma equação literal. Mas na situação que nós estamos trabalhando hoje, uma equação de segundo grau, em que A, B e C são os coeficientes aqui, né, nas nossas equações aqui. Então, se eu observar essa situação, 3x ao quadrado mais 4x mais 1, e eu quiser determinar quais são os coeficientes, eu vou falar aqui, lembrando que os coeficientes são os números, né, e não as variáveis. Então, aqui vai ser 3, meu coeficiente B, meu coeficiente C é 1. Um erro muito comum é que colocam esse x ao quadrado junto do a. Você tem que entender o seguinte, o a vai ser o coeficiente que acompanha a variável que está com o expoente 2. O b é o coeficiente que acompanha a variável com o expoente 1. E o c é o coeficiente que acompanha a variável com o expoente 0. O que acontece nessa situação? Por que só fica o número? Porque uma letra, qualquer coisa, com expoente 0 é igual a 1, então não precisa de aparecer. Então, por isso que ó, A sempre está junto do x ao quadrado, B sempre está junto do x e o C é sempre um número sozinho, tá? Então, vamos ver mais esse aqui, ó. Qual será o coeficiente aqui? Quando não tem nada ali, quer dizer que eu tenho o número 1, que a gente... Lembrando, né, lá na multiplicação, é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele é indiferente se eu colocar 1 aqui ou não. Quem seria o meu coeficiente? B, menos 1. Porque a gente tem que levar em conta, né, o sinal. E quem seria o C? Também seria menos 1. Agora, nessa situação, aqui nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Por que ela é incompleta? Porque eu tenho A, eu tenho B e o meu C vai ser igual a 0. Então, quando o B ou o C são igual a 0, ou seja, não existe, não está aparecendo ali, quer dizer que ela é uma equação de segundo grau incompleta. Então, quem seria o A?
9. O B seria menos 5 e o C, 0, porque ele não está aparecendo aqui. Agora olha aqui nessa situação. A vale 5, B. Lembra que B é o número que acompanha o X. Está aparecendo aqui? Não, então vou falar que o B é 0 e o C é menos 4. Então observem que nos dois primeiros exemplos eu tenho equações completas. E nesses dois aqui são equações incompletas. E que a resolução nós vamos ver numa próxima videoaula. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. E não se esqueça de curtir a nossa aula e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau!